Ele é louco por livros e literatura. E também é especialista em Machado de Assis, mais conhecido nos Estados Unidos como Machado de Assis, é verdade. E que é considerado lá no mundo inteiro como realmente um grande escritor, um grande romancista, um grande escritor. Eu vou conversar com Naylor Marques Júnior. Venha para cá. Diga. Sempre quis saber o que tinha aqui. Então tem que provar sem olhar. É, sim. É, olho fechado. Da boa. Água. Da água, da boa. É, água. Aqui não, sempre muda, varia. Sabe, sabe, Jô, eu pensava em vir aqui. Meu Só sonho pra era. isso, só não, pra não, era assim, Alex, por favor, alguma coisa. Eu pensava nisso, sabia? Quando a primeira vez que me convidaram, eu pensei, puxa, Alex, uma coisa, eu pensava isso. Alex, uma... Põe uma coisa aqui. A gente vem aqui, bebe um uísque, bebe uma coisa, eu vi aqui. Você prefere? Quer um uísquezinho? Não, se tiver um. Alex. Eu não bebo em serviço, mas... Whisky. Whisky. Esse é quando ele fala sóbrio ainda. Whisky. Depois é... Whisky. Traz um uísque aí, por favor. Afinal, o que não deu para entender até agora... Sim. É se é Naylor... Como é que já chamaram você de que tudo. maneira? Eu sou assim, eu aprendi uma coisa desde pequeno. Qualquer coisa terminada em or, eu atendo. Eu não gosto de conflito. Então o cara fala assim, ai, que calor. Oi, como vai? Tudo bem? Liga o ventilador. Oi, como vai sua mãe? Então terminou em or, eu atendo. Para mim precisa terminar em or. Então Naylor, Naor, Nabor, Nabucodonosor, tumor, rubor, perda da função, qualquer coisa. Eu sou democrático. Mas é importante você não criar problema, porque tem coisa que para explicar demora mais do que você aceitar a outra pessoa. Não é? E eu sou professor, sei disso. Às vezes um aluno faz uma pergunta para você e você fica ouvindo a pergunta da pessoa, não é? E você fica se perguntando, respondo, fico quieto, não é? Digo a ele o que ele merecia ouvir, não é? E às vezes, a maior parte das vezes, a gente fica quieto, não é? É isso. E parece que você tem o mesmo nome do seu psiquiatra. Tenho, exatamente. Toda vez que eu penso que eu estou ficando louco, Jô, isso é uma coisa bacana. Eu vou ao Dr. Naylor e ele diz, toda vez que você pensar que estiver louco e vier aqui, é porque você está são. E aí o que acontece? Eu sento e ouço os problemas dele. Ele é meu amigo. Ele senta, põe o pé na mesa e fala assim, você tem problema? Pera aí que você vai ver, eu vou te contar problema. E ele conta os dele. Não é? Mano, pera aí, eu estou pagando a sessão. E ele que conta os dele. Não é? Que problemas ele tem, já que você deu o nome dele, tudo agora? Qual é o problema mais sério que ele já contou para você? O doutor me mata se eu contar. Mas você já deu o nome dele. Sim, o senhor é o mesmo nome que eu, mas as nossas histórias envolvem... Você é o analista dele ou ele que é seu analista? E esse é o problema, nós não chegamos no ponto aí, mas eu pago a conta. Não é? Então eu presumo que eu seja o analisado. Eu estou brincando, doutor Naylor, eu não vou deixar ele para ele. Quer dizer que não vai contar mesmo nenhuma historiazinha. Tudo bem. Só como vingança. Não, é meu grande amigo. Então, já é tudo errado, porque como é que pode ser grande amigo do próprio analista? Já não dá certo isso. Do psiquiatra, exatamente. A gente fez várias palestras sobre loucura já. O senhor que sabia? Não é verdade? Juntos. Eu escolho um escritor, falo do escritor, e ele, como médico, fala da patologia. A gente já fez muita coisa bacana, inclusive sobre Augusto dos Anjos, que é um escritor que eu gosto muito. Não é? Na minha casa, eu moro numa chácara, um dos jardins da minha casa chama Augusto dos Anjos. Olha. E tem um lindo tamarindeiro, que Augusto dos Anjos escreveu embaixo de um tamarindeiro. E ele é um poeta até pouco valorizado, né, no Brasil hoje. É uma espécie assim de ser gay da literatura. É uma pessoa que tem uma mística, em torno dele. Não é? As pessoas ame ou deixo. Sabe? Augusto é assim, mas é absolutamente poderoso. Você sabe que foi um tio-avô meu, Orris Soares, que escreveu o prefácio. Ah, não? Que Orris Soares? Meu tio-avô. Ah, não acredito nisso. Augusto dos Anjos só tinha 2 amigos, Santos Neto e Orris Soares. E eu posso contar uma historinha aqui, Jô? Você veio aqui para isso. Fantástica. Não, vou até me arrumar aqui. Quando o Augusto dos Anjos morreu, em 1914, ele morreu no dia 12 de novembro de 1914. Orris Soares, seu tio-avô e Santos Neto vinham descendo uma calçada no Rio de Janeiro e vinha Olavo Bilac. Olavo Bilac vinha subindo, claro, com estilos completamente distintos.
E eles com aquela cara triste, seu tio-avô com a cara triste, e o Olavo falou assim, mas que cara é essa? Você é um cara de enterro, morreu alguém? Você não ficou sabendo? Acabou de morrer Augusto dos Anjos. Mas, claro, ele não era conhecido. E o outro era Olavo Bilac, em 1914. Ele disse, quem? Augusto dos Anjos. Ele disse, eu não conheço. E o Jorge Soares declamou a um carneiro morto para ele. E o Olavo Bilac ouviu com uma impassibilidade assim, parnasiana. E quando terminou, ele falou assim, esse que era o poeta, já morreu tarde. E agora eu vou contar outra curiosidade. Augusto dos Anjos só publicou um livro. Hoje chama Eu e Outras Poesias. As reedições de Eu, sozinhas, são mais que todas as edições do Olavo Bilac juntas. Se você somar todas as reedições do Bilac, dão menos que Eu sozinho. Ou seja, a história... Não que eu não gosto do Bilac, amo também. Mas a história fez justiça para o Augusto dos Anjos, que era fantástico. Perfeito. Eu acho que é o primeiro, se eu não me engano, até o Ferreira Goulart, que também é um grande admirador, acha que é o primeiro poeta moderno brasileiro, né? Exatamente. Com referências como sobre a Recife, Ponte Buarque de Macedo, exatamente. Inclusive, o melhor ensaio que eu já vi, escrito sobre Augusto dos Anjos, foi o Goulart que escreveu. Sabe? Foi ele que divide a obra do Augusto dos Anjos em fases, não é? Que era uma coisa que até então não se fazia. Dividia a fase mais inocente, onde ele aparece ainda religioso, até a fase onde ele é absolutamente cético, que é fantástico. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente a inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. É isso. Fera. Fera. Como é que foi a sua viagem para conhecer a casa do Augusto dos Anjos? Sabe, Jô, que eu tinha 19 anos, eu fiz duas loucuras. Quer dizer, eu fiz muitas, mas loucuras contáveis. Eu tinha 19 anos, eu morava em Maringá, onde eu moro, no Paraná. Eu saí de Maringá de carona com um amigo e fui até a Paraíba. Até a Paraíba de caminhão. Eu levei 9 dias e olha, para quem gosta de spa, eu cheguei na Paraíba 9 quilos mais magro. De fome. Parava no lugar, eu tinha dinheiro, não tinha o que comprar. Não tinha. Depois eu quero contar uma história do lugar que nós paramos. Mas o fato, chegamos à casa do Augusto dos Anjos e aquilo para mim foi uma coisa. Conheci onde ele nasceu, viajar de caminhão, cozinhando para caminhoneiro. Eu ia comer cozinhando. O caminhoneiro dormia, cozinhando, a comida do caminhoneiro. Os caminhoneiros, porque para eu pagar a viagem, né, a gente pedia carona, a gente ia cozinhando. Eu gosto de cozinhar, gosto muito de cozinhar. E eu cozinhava para o caminhoneiro enquanto ele dormia e a gente conseguiu chegar até a Paraíba, só que levou 9 dias. Hoje a gente vai um pouco mais rápido. E depois eu fui onde ele morreu, em Leopoldina, também conhecer. Tem um pintor lá bacana que mantém a casa onde ele viveu. É fixação mesmo, é adoração pelo cara. Mas aí você falou, depois eu vou contar uma história que aconteceu no caminho. Olha, Jô, que barbaridade. Você gosta de contar suas histórias boas, você é um grande contador, eu fico prestando atenção e eu acho genial. Eu paro na Bahia e estava escrito assim, no posto: pão, 20 centavos. Pão com manteiga, 50 centavos. Pão com manteiga e queijo, R$1. Pão sem manteiga e sem queijo, 30 centavos. Era mais caro que só pão. Então você fala assim, eu quero um pão sem nada, era mais caro, pagava 10 centavos a mais. É genial. É o Brasil, essas coisas que só tem no Brasil. E funcionava? Eu acredito que sim. Não é? Porque o cara vinha com o pão, vinha com o talho, você colocava a mão no meio e ia comendo e puxando a mão. Você tinha sempre a impressão de que tinha alguma coisa ali dentro, como salsicha de cachorrão, que é sempre covarde. Você aperta, ela vai... Não é verdade, não? É difícil quando você come um cachorrão. Já viu? Você come um cachorrão na esquina e a pessoa morde, é difícil que não lambe aqui, né? Aqueles guichas. As pessoas falam que não, mas quase todo mundo já fez isso. Quase todo mundo já fez. Lambeu o rabo do cachorro. Claro. O cara derruba uma bolachinha no chão. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele olha pro lado para ver se alguém viu. O problema não é sujar a bolacha, é saber se alguém viu. O cara abaixa, pega a bolacha, olha pro lado de novo. Se ninguém viu, ele limpa e come. Pode reparar, não é assim? É evidente que vai perder a bolacha? Claro. Não é só porque uma pessoa... Se ninguém viu, qual é o problema? Mas se tem alguém olhando, o que acontece? Não, se ninguém tem alguém olhando, você fala assim, porcaria de bolacha. Caiu, vou comer, o chão tá sujo. Você joga, mas dá uma dor no coração. Dá uma dor. Eu tenho a dor no coração. Pode botar no bolso também. Eu vou guardar para limpar lá em casa. Como é que é a sua história com o ufólogo Ademar Jevaer? Isso tudo é para a gente falar em Machado de Assis, hein? Já não chegou ainda no Machado. Porque é uma teoria de que ele não seja desse planeta também, o Machado.
não é? E o Gevaer me ensinou uma coisa bacana. Quando ele falou assim, mulher feia e tal, não sei das quantas. Não existe gente feia. O Gevaer me ensinou isso. Gente que está no planeta errado. Né? No planeta da pessoa, a pessoa é bonita. Não é? Então todo mundo é bonito no seu planeta. Você tem que encontrar o planeta. Mas a pessoa errou de planeta. Mas aconteceu uma história bacana. O Gevaer é um gênio. Ele já esteve aqui, mas ele é um gênio. Não é? Imagina que ele tinha 15 anos, se correspondia com a NASA, dava aulas de inglês que ele aprendeu sozinho, 15 anos. E tinha um centro de pesquisa de discos voadores. Ele é meu amigo desde a adolescência, meu amigo até hoje. Falei com ele ontem, estava no Chile. E era um gênio. Ele andava, todo mundo olhava. Aquele é o Gevaer, aquele... Putz. E eu entrava na biblioteca, nós tínhamos uma estratégia. A gente queria arrumar a namorada bonita, mas também inteligente. Onde a gente ia buscar? Na biblioteca. Se a gente encontrasse uma bonita lá, ela já era inteligente. Era uma estratégia, não é? Claro. E aí o que acontece? Só que todo mundo concentrava com o Gevaer, dava raiva, todo mundo apontava. Aquele é Gevaer, aquele é Gevaer, aquele... mas ninguém apontava para mim, a não ser como ponto de referência. O cara falava assim, aquele é o Gevaer, o cara falava, qual? Tá vendo aquele idiota de óculos? Do lado dele é o Gevaer. Quer dizer, eu era o idiota de óculos. Falei, eu também quero que as pessoas apontem para mim. Aí veja como uma mentira bem contada é uma coisa boa. Eu fui a chefe da biblioteca e disse, eu vou fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Acho que eu vou dar aula, não é? Mas vou dar aula de quê? Eu sempre fui um leitor muito grande, né? Eu fui alfabetizado com 4 anos, meu irmão mais velho. E aí o que acontece? Eu vou dar aula de matemática e gramática, são coisas que impressionam até hoje. Se você sabe matemática ou gramática, todo mundo acha que você é o cara. Né? Claro. Matemática eu não sabia, não sei, mas gramática eu já tinha uma noção, falei, eu vou dar aula. Fui lá e falei, se alguém procurar aula de gramática, pode me indicar. Eu, 14 anos. Ela olhou e falou assim, o quê? Você dá aula de gramática, né, Elô? Eu já, eu faço o que eu posso. E aí o que acontece? Ela falou, quantos anos você tem? Eu falei, 14. Ela falou, que lindo! 14 anos já dá aula de gramática. Eu já cresci. Sentei, mas a partir desse dia comecei a estudar uma gramática do professor Idebrando. Estudar. Você não sabia nada de gramática? Não, sabia, mas não para ensinar. Não é? Sim. Porque saber uma coisa e ensinar é outra coisa. Viu? Sabe que a coisa é... Vou tomar um uísque aqui para poder ensinar. Ô, Alex, você deixou um uísque aqui. É para o senhor. É. Mas eu não pedi o uísque. Ah, não? Mas foi gentileza. Eu pedi para ele. Por não beber sozinho. Na hora. Foi só uma gentileza minha, senhor. Desculpa. E outra coisa. Alex. Senhor João. O meu é cowboy, copo pequeno. Sim, senhor João. Traga lá. Bom, desculpa. E aí, não, fantástico. Essa grosseria do... Não, fantástico. Eu já trouxe meu uísque, fantástico. E aí? E aí, Jô, eu comecei a estudar a gramática, almoçar, jantar. Um dia eu estou sentado na biblioteca, aparece uma garota. Diz assim, você que é o Nailor? Eu falei, eu mesmo. Eu sempre respondo assim, eu mesmo. O professor, quando ela falou o professor, bateu um frio. Eu me arrumei, já mudei a voz assim, eu mesmo, não é? Aí ela disse, eu preciso de aula particular, você pode me ajudar? Falei, putz, eu não sabia o quê? Falei, poder eu posso, mas agora eu não posso, porque eu estou ocupado, tenho um aluno daqui a pouco, não tinha nenhum, não é? Ela falou assim, eu tenho quanto é a sua prova? Era uma segunda-feira, minha prova é na sexta. Falei, espera um minuto que eu vou ler minha agenda. Catei um caderno, vazio, tão vazio que ele fazia barulho. Mas impressiona a atitude. Olhei e falei, quarta-feira, olha a precisão, quarta-feira, 4 horas da tarde, eu tenho horário vago. Ela falou, quanto você cobra? Eu falei, eu cobro 5 dinheiros. Ela falou, qual é o assunto? Sei lá, colocação pronominal, não sei. Eu falei, tá bom, eu vou à sua casa. Você vai à minha casa? Claro, eu atendo em domicílio. Em domicílio, meus amigos. Eu atendo em domicílio. E aí o que acontece? Eu fui à casa dela. Eu era magro. Meu apelido ele o vento levou, se eu falar mais nada. Era só um palito de sorvete, uma cabeça e um óculos. Não é? Eu chego à casa da garota, a mãe olha pra mim e fala assim, sabe quando ela dá uma olhada assim? Falou, você é o? Falei, o professor. Ela olhou pra mim e falou, você é palito de sorvete? Você é o professor de gramática? E eu falei, eu mesmo. Sabe aquela mãe que xinga a filha na frente dos outros? Maria, sua vagabunda, sua burra, eu pago escola pra você, e desgraçou a menina. Sabe? Aqui provavelmente não tem, mas lá na minha cidade tem. E desgraçou a garota demais. Aí eu cresci, né? Entrei e já falei, ouça os conselhos de sua mãe, garotinha. É o cara. Não é? Aí já ganhou a... Já ganhei. Sabe, Jô, quando terminou a aula, ela falou assim, agora eu aprendi. Se minha professora tivesse me ensinado assim, eu tinha aprendido. Eu falei, que nem eu sabia o que eu tinha feito. O fato é que eu voltei na quinta... E a mãe? A mãe ficou felicíssima. Me vinha oferecer um café, mas é um café fantástico. Depois eu pegava a aula, 5 meses depois eu tinha alunos pagando por mês, Jô. E as pessoas apontavam o Gevaer na rua e diziam assim, ao lado dele é Nailor. Um dá aula de inglês, dirige um centro de pesquisa, e o outro dá aula de gramática.
Como é e eu que virei é professor. Café fabuloso? Como é que é um café fabuloso? O café é fabuloso. Quando você é jovem, tem 14 anos, Jô, qualquer coisa parece fabulosa, porque o que a gente tem é verme. Não é verdade? Você tem 14 anos. Você tem cheio de verme, telha, né? Mas o... Aí, café é fabuloso. Mas como é que é? O que compõe um café fabuloso? Tudo que possa ser comido e bebido quando você tem 14 anos. Então não é só um café, tem pão... Não, tudo, né? Tem comida. Comida e bebida. Tudo que pudesse comer e bebida. Aí você come assim e fala assim, só mais um. Né? E dá uma olhada, ver quantas pessoas tem, você faz uma divisão matemática ali para ver quanto você pode comer do que está sendo oferecido ali. Não é verdade? Não? É claro, mas esse café foi no final da Não, aula? no final. Eu que estava com pressa, fiquei umas horas e meia. Né? Tá com a pressa para terminar a aula, né? E a mãe elogiando, viu? Isso aqui é um... Fantástico. Me ofereceu um café no outro dia, me indicou pro namorado, pro primo, e eu acabei ficando professor. Essa é a minha história com dar aula. E sabe que no dia 20 de maio desse ano vai fazer 30 anos que eu estou em sala de aula. Puxa, que maravilha. E eu gosto, Jô. 30 anos e eu gosto. Ah, você tem seu irmão aqui na plateia hoje? Tenho, tá ali, ó. Cadê ele? Ali, cena, Sérgio. Olha lá. Mas é um inglês que está ali, britânico. Ele faz o quê? Ele também é professor, na minha família são todos professores. Ao lado da minha irmã, que cuida da minha agenda. Tá aí também? Né? E ao lado da minha coordenadora, que está lá também. Puxa, que gente bonita. Fantástico. Você dá aula de quê? Marketing. Marketing? Isso. Que é uma descolada boa isso, né? Sim, com certeza. Marketing, pronto. Tranquilo. Fundamentos. Hein? Fundamentos de marketing. Melhor ainda. Você dá aula de quê? De fundamentos. Tranquilo. Você não. Não, eu não. Antes de falarmos em Machado de Assis, como é que é a casa do Augusto dos Anjos? Eu acabei nunca... Mas você sabe, eu tenho uma tristeza, queria contar aqui e fazer um protesto. Faz. Aproveitar a câmera e fazer um protesto. Sabia, Jô, que a casa do Augusto dos Anjos está ocupada por sem terras? O governo permitiu que sem terras ocupassem a Casa Grande. Fizeram um museu dele na Casa da Aia. E a Casa Grande mora... Não tenho nada contra os sem terras. Não é? Não sou o tipo mais politicamente correto. Mas pera, é um patrimônio da humanidade. Você não pode lotear, por mais problema social que tenha, você não pode colocar sem terra na casa de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é ali, é um santo da literatura. Você não pode, o cara está lá em cima, num páramo. Né? Então aquilo tem que ser, inclusive para aquele povo que está lá, é um mau negócio que aquela casa não seja um museu. Porque eles podiam ganhar dinheiro daquilo ali. Mas o Brasil não se investe em... Quando falam que vai investir em cultura, que vai investir em educação, ninguém investe porcaria nenhuma. O Brasil está formando uma geração de fracos, Jô, de fracos, gente fraca. Você não pode... Eu me lembro de uma personagem sua, Jô, que você dizia assim, quanto vales? Zero, quanto vales? Você não tinha uma personagem assim? Tinha. Zero, quanto vales? Hoje você não pode falar zero. Se você falar zero, hoje está preso. Zero, quanto vales? Não pode. Porque você não pode mais criticar ninguém, entende? E o que aconteceu? E aí acontece esse problema. Eu cheguei a conversar com o governador. À época, que era... com o pessoal que era Cássio Cunha Lima, para saber por que é que aquela casa estava lá. Não que ele fosse me ouvir, efetivamente. Mas eu achei um absurdo que tivesse, sei lá, mas é uma questão social. Sim, mas é uma questão cultural antes de ser social. Agora, você acha que o politicamente correto acaba que as pessoas não podem se manifestar? Acho que o politicamente correto é um chato. Primeiro que não existe politicamente correto. Se é político, não dá para ser correto. Se for correto, dificilmente será político. Senadores que lhe perdoem. Eu, como humorista, como comediante, sou frontalmente contra essa atitude do politicamente correto. É muito chato. Primeiro que é hipócrita, mentirosa. É mentirosa, né? Falsa. E forma a gente fraca. É verdade. Forma a gente fraca. As cotas, quando você cria uma cota, que agora o Supremo aprovou, o que você está dizendo? Eu rebaixo o nível para colocar as pessoas ali. Não estou falando de negros, nem de pobres, nem de nada, não. Estou dizendo o seguinte, o que a gente precisa você tem uma proteção até um tanto, mas não engrossar a escola. Eu vou falar uma coisa, talvez as pessoas me odeiem. A universidade não é para todo mundo. Tem gente que não aguenta aquilo. A universidade tem que dar um tranco no povo. Aço é forjado no ferro, o aço é forjado no fogo, é na martelada. E e acadêmicos é assim, os americanos não têm. Harvard não tem 19 prêmios Nobel porque eles tratam que brincam as pessoas, porque facilitam a vida das pessoas. Mas se você quer ficar aqui, você tem que ser bom. Não é? Você tem que ser bom. Educação é assim. Nós não vamos construir uma grande nação. Nós temos que construir economicamente, mas educacionalmente não, porque fica protegendo, fingindo que o fraco não existe. Quando na verdade existe gente fraca e gente forte.
não é? E tem coisa que não é pra gente fraca. Mas o fraco pode ficar forte. Pode ficar, mas o que acontece? Não protegendo. Proteção demais te protege. Como é que você falando nisso, em fraco, forte, em aprender, qual é o seu sistema para ensinar coisas complicadas como se fossem fáceis? Olha, ô Ju, eu posso usar um papel e levantar? Posso levantar e usar um papel? Tudo, então tudo. eu posso usar a plateia com meus alunos? Pode. Posso E o usar? papel como é que é? Um papel em branco e uma... Isso, tá bom. Caneta? É, uma caneta aqui. Tem que apertar aí, pronto. Isso. Ok. Vou fazer uma pergunta, são todos meus alunos. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, independente do que vocês fizerem, eu quero que vocês respondam sim. Não é para ser criativo. Isso aqui é uma escola. Criatividade alta. Estão vendo que eu tenho nesse papel uma linda casinha desenhada? Sim! Não, sim, eu quero sim, não é sim. É sim. Estão vendo que tem uma linda casinha desenhada aqui? Sim! Domínio sobre a massa. Viu? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam não. Estão vendo que eu tenho uma linda casinha desenhada nesse papel? Não! Olha só, Jô. Isso vale para os professores. 95% das perguntas que um professor faz tem respostas óbvias. O problema é que o aluno, no afã de querer responder uma coisa genial, ele não responde. E ele queria o óbvio. Então, se eu perguntasse a eles, eu não vou perguntar, mas se eu perguntasse, por que viam antes e não estão vendo agora? A resposta é óbvia, porque eu dobrei o papel. Essa era a resposta. Mas todo mundo ia pensar uma resposta fantástica e não ia falar isso aqui. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Dobra, em latim, é plica. Dobra é plica em latim. Quando eu era pequeno, eu via para a escola, as meninas iam para a escola com uma saia toda dobradinha. Lembram disso, não? Como é que chama aquela saia? Plissada. Saia plissada. Por quê? Porque plica, em latim, é dobra. Ou seja, ceia de dobrinhas, dobradinha. Olha, o que eu fiz? Antes vocês viam, agora não vem. Porque eu coloquei dobras nesse papel. Eu compliquei. Complicar é colocar dobras nas coisas. Ora, agora eu vou tirar. Estão vendo ali na casinha? Sim! Sabe por quê? Porque eu coloquei as dobras para fora. Colocar para fora em latim é ex. Eu expliquei. Eu retirei as dobras. Compreendem? Sim. Tá dada a aula. Gente. Bravo! Impressionante, realmente é. E por isso, eu sempre acho que a etimologia é uma coisa muito importante. Fantástico. Quando você vai à origem das palavras, Com você certeza. vai descobrindo, sem querer, aprendendo uma série de coisas. Um dos livros que eu publiquei era sobre isso. Eu publiquei 26 livros já, e um deles é sobre isso. Até trouxe depois de presente para você. Acho que tem esse específico? Não, específico não. Tem um livro sobre educação, que é o livro que eu conto essa história de como eu me tornei professor. Certo. E você vai ver um livro que eu gosto muito de construção de conhecimento, que é A Caverna. Esse sobre a minha construção de carreira de professor, que é possível ser feliz sendo professor. Agora, olha essa foto de baixo do audiolivro, Jô. Conhece esse cara aí, ali na foto? Aqui, Steve Jobs. Sou eu. O livro se chama Steve com Jobs. Olha lá. Olha o que é o milagre da arte fotográfica. Olha só. E não tem efeito nenhum. Não, sou eu. O óculos é que tem um modelo tá diferente desse. Eu coleciono óculos, como você, eu adoro óculos. Olha. E aqui, olha só. Esse é um audiolivro. Acabei de lançar sobre vendas. Quer dizer, essa estratégia de ensinar o aluno, eu transportei para o mundo corporativo. Essa foto aqui é algo de impressionante. Você está mostrando aqui já? Olha lá. Olha lá no telão, olha lá. Exatamente. É impressionante. E você está vivo, né? Tem essa Exatamente, vantagem, essa é a vantagem. Essa é a grande vantagem. Está vivo. Eu queria também perguntar a você se essa teoria do explicar e não, em vez de complicar, ou seja, em vez de botar dobras, né? Deve valer muito para matemática. Porque, geralmente o professor de matemática gosta de deter a informação como se fosse o poder. Então, quanto mais misteriosa for a matéria que ele tá dando, melhor para ele, que ele fica como o mago, como o senhor de todos os poderes, e os alunos, com todo respeito, que se... Tanto que quando você tem um bom professor de matemática, você vai bem na matéria. Quando ele não é bom, você vai embora. O nosso cérebro não é burro, Jô. O nosso cérebro gosta do que é legal.
Você sabe que, porque os alunos, aqui dizem no Brasil que as provas finais são finais mesmos. Você termina a prova, um mês depois você não sabe fazer mais nada. Se aplicar a mesma prova para um aluno que tirou 10 hoje, um mês depois é 6. 2 meses depois, 3, e ele reprova 4 meses depois. Porque o problema é fazer aquilo que você aprende ir para a memória de longo prazo. Tem 3 formas de fazer uma coisa e ir para a memória de longo prazo. Uma é pelo trauma, não é? Você bate o carro, você não precisa gravar, aquilo vai ficar gravado para sempre. Então, por exemplo, você está estudando matemática, quer aprender, você pega um martelo. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, pau no seu pé. Você vai aprender, mas dói. A segunda possibilidade, Jô, é você aprender por repetição. Não põe a toalha molhada em cima da cama, não põe a toalha molhada em cima da cama, não põe a toalha molhada em cima da cama, você não põe mais. E a terceira é quando aquilo faz sentido na sua cabeça. Se fizer sentido, vai direto para a memória de longo prazo. Então, por exemplo, eu não sou professor de matemática, só para saber, minha área é literatura. Mas você também é professor de matemática? Não, não. Já foi? Não, nada. Eu sou um curioso, só queria mostrar uma coisa. Né? Como a escola pode fazer, eu falei agora da literatura, da explicar, quero falar de matemática. Você pega A ao quadrado, eu falei A ao quadrado, teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, que todo mundo aí conhece. O fato é, A ao quadrado é AA, B ao quadrado é BB, C ao quadrado é CC. E A jamais será BB mais CC. Não tem sentido isso? Mas quando Pitágoras pensou, ele não pensou assim. Ele pensou um triângulo de lados 3, 4, 5, e ele pegou azulejos quadrados, e num cateto ele colocou 3, no outro cateto ele colocou 4, e na hipotenusa ele colocou 5. Aí ele pegou e fez um quadrado, né? E fez um quadrado com 3, um quadrado no de 4, um quadrado no de 5. Ora, 3 vezes 3 são 9, 4 vezes 4 são 16, e 5 vezes 5 são 25. Logo, 9 mais 16 são 25. Isso quer dizer, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Dá para entender, não? Isso é didática. Isso é didática. O Milor é que tinha uma frase da matemática sensual que dizia: eu sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Bonitinho, Grande, né? Milor. E o Machado de Assis, que fim levou? O Machado... Que fim terá levado o grande Machado de Assis? Grande bruxo do Cosme Velho e a minha fonte de inspiração. Eu digo aos meus alunos, toda vez que eu estou numa pior, Jô, eu penso no Machado. Pensa, o cara nasceu numa favela, Morro do Livramento, mulato, em plena escravidão, 1839. Pai analfabeto, pintor de paredes. Mãe analfabeta, empregada doméstica. A mãe morreu, ele tinha 2 anos. O pai casou, ele tinha 5. A madrasta, doceira. O pai morreu aos 12. A madrasta botou ele para trabalhar, vender doce na porta de uma escola que ele nunca pôde frequentar. Além de ser mulato, em plena escravidão, pai analfabeto, mãe analfabeta, perder pai pequeno, mãe pequeno, começar a trabalhar com 12 anos de idade, ele era gago e epilético. E é Machado de Assis, seguramente o maior prosador das Américas do século XIX, e um dos 5, e isso não fui eu que disse, não. A Associação de Críticos Americanos e a Associação de Críticos Europeus disseram isso. Você estava falando que nos Estados Unidos é chamado de Macado. Uma das maiores autoridades de Machado de Assis no mundo é John Gladstone, que é americano. Sabe? Eles respeitam e veneram ele assim, Robert Schwartz no Brasil e John Gladstone nos Estados Unidos. E o Machado construiu uma carreira absolutamente fantástica. É uma pena que ele escreveu em português. Se tivesse escrito em francês, eu não tenho dúvida que parelho a ele, Flaubert talvez. Não, Balzac talvez. Você sabe, você falou aí nos Estados Unidos, o meu editor lá, que por coincidência é o maior editor americano, se chama Bob Gottlieb, eu consegui chegar até ele por causa do Machado de Assis. Aí. Que ele falou, olha, é impressionante, não tem nada igual a Machado de Assis. Não tem. E na última vez que eu tive com ele, ele tinha acabado de desvendar os sertões do Euclides da Cunha, que ele também ficou enlouquecido. E quando eu tive com ele, ele não tinha chegado ainda à parte mais emocionante. Ele estava ainda naquela primeira parte que é chato. Difícil de atravessar. Para passar por ali, a pessoa tem que ser fera. Ele estava encantado. Qual é a importância em tudo isso, ao lado do grande homem, ou por trás do grande homem, tem sempre uma grande mulher? Qual é a importância da mulher do Machado de Assis? É aquela história, você sabe que dizem que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher e ao lado de um desgraçado 2, não é? O Machado só teve uma, não é? E a Carolina, ela veio para o Brasil em circunstâncias estranhas. Ela era irmã do Francisco Xavier, que era amigo dele, Novaes. O Xavier era jornalista, bem amigo do Machado. O Machado nessa época já está importante, já circula, já é amigo do Zé da Alencar, do Gonçalves Dias, já é um escritor consagrado, não publicou romance,
mas já é um contista consagrado. E ela vem para cuidar do irmão, essa é a teoria. Mas sabe-se hoje que ela veio desvirginada do Porto. Ela foi desvirginada num tempo em que, não é, que havia virgens desvirgináveis. Claro, há ainda. Ah, claro. Desvirgináveis. Sim. E aí o que acontece é que ela veio para cá, fugida de lá, desonrada, mas era uma mulher letrada, sabia tudo de literatura estrangeira, inglesa, sobretudo. Foi ela que apresentou os ingleses para o Machado. Né? Aí ela vem para cá, conhece o irmão conhece o Machado, circula. Foi a primeira grande feminista, todo mundo fala que é a Pagu, mas não é não. É a Carolina mesmo. Ela conhece o Machado, o Francisco Xavier morre, 3 meses depois ela se casa com o Machado, é um casamento maravilhoso de 34 anos. O Machado que prega nessas obras realistas que o amor não existia, morreu de amor. Né? E morrer de amor é uma coisa assim, fantástica. Então, e ela contribuiu, a Carolina contribuiu para isso, inclusive porque ele começa a escrever romances românticos. Na Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia. E quando ele já estava perto dos 40 anos, naquele tempo 40 anos era uma idade de morrer. Né? No século XIX já tinha que morrer. Não é? E o fato é que ela dizia a ele, você pensou que você não acredita no romantismo? No seu romantismo não tem romances açucarados, não tem índios, não tem sertanejo, você nunca será José de Alencar. Porque ele não crê, ele crê nisso e você não. Você quer morrer e ser lembrado por Yaya Garcia? Por A Mão e a Luva? Por Ressurreição? Não é? Não é que o cara cai doente, Jô? Olha que é praga de mulher. Não é? Eu tenho medo. Não é verdade? Aí ele falou assim, olha que você cai doente se você morrer. Ele tem pneumonia. Ele vai para Friburgo se tratar. Quando ele volta com rascunho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma maravilha. Que é uma maravilha. Ele dá, ela lê e fala assim, isso é você. Você vai mudar completamente a história da sua vida. E ele mudou não só a dele, como de toda a literatura brasileira. Eu acho que ele devia ser proibido nos colégios, porque o negócio de você forçar a ler Machado de Assis, ou forçar a ler qualquer coisa, é um inferno. É um disparate, né? Exatamente. Porque os nossos meninos não estão preparados efetivamente para aquele tipo de linguagem, para aquele tipo de sutileza. Dizem que o Machado fez humor inglês. O que é humor inglês? É uma piada que já vem rida. É tão boa que já vem rida a piada. O cara faz tanto esforço para entender a piada que quando ele entende, ele não tem mais força para rir. Não é? É verdade. Vamos ver as fotografias que temos aqui? Ai, Olha que mulher só. bonita. É, muito bonita. Linda. Carolina era uma mulher linda. Nós estamos falando de uma mulher do século XIX. Não é? Você vê que ela é encantada. Hoje, para os padrões de hoje, ela é uma mulher bonita. É, claro. Não é? Claro. E o Machado, elegantérrimo, né? Funcionário público, sentado. Agora, não é? temos outras fotos do Machado aqui, vamos ver rapidinho. Sim. Aqui já é... Veja que nessa foto, bem mulato. É, mas digo, aí ele já tinha... Sim, já é o grande Machado. Né? Já. Essa foto ele tem 40 anos. Nesta foto. Mais? Essa foto é a época aí jovem, auxiliar de tipógrafo. Eu presumo que deve ter a foto dele perto de morrer, não. Aí também sempre já na fase... Vai passando, virem depressa, para ver se a gente... Vamos ver. Não, ainda 40 anos, perto dos 40 anos. Esta foto, perto de morrer, já. Machado com 68 anos, 67 anos. E repara que ele está mais branco nesta foto, com o cabelo mais liso. Isso foi feito artificialmente com o consentimento dele, com o pedido dele. Ele pediu que ele gostaria de passar para a história ligeiramente mais branco. Não é? Assim, meio Michael Jackson, sabe? Um espécie de Michael Jackson da literatura. Mas um homem absolutamente elegante, reparem, elegante. Não é? Aí, fantástico. Aqui é? Barão do Rio Branco. É com quem? Barão do Rio Barão Branco. do Rio Branco. Isso, Barão do que Rio é Branco. outra figura fantástica. Fantástica. Tá bom, Vini, obrigado. Você sabe o negócio de aparecer mais clareado? O Zé do Patrocínio Filho, o Juca Pato, que era uma figura pitoresca, tem uma fotografia dele, ele como ele era, que ele era negro, né? Sim. E ao lado uma fotografia que ele pediu para clarear. Ele está branco. Exatamente isso. Tudo com efeitos de luzes. Você vê as loucuras que o preconceito acaba... Fazia. Né? E você vê que o Machado, a grande crítica que o Machado sofre é porque ele não comprou causa nenhuma. Ele não comprou causa dos negros. Eu fiquei famoso e tal. Mas eu não fiquei famoso porque eu sou negro. Eu fiquei famoso porque eu sou talentoso, porque eu sou culto, porque eu sou preparado. É isso que me deixa, sabe? Quer dizer, o Barack Obama não chegou a presidente dos Estados Unidos porque ele é negro, mas porque ele tem uma formação sólida, intelectual, um homem que não chegou onde chegou à toa. É isso que me impressiona. Sabe? São esses valores que a gente precisa vender na educação brasileira. As pessoas valem mais por aquilo que elas são. Um dos 4 pilares da educação é a educação para o ser. Não é ser bobinho. É você como ser uma obra de arte bem acabada. O Aristóteles dizia que não há obra de arte mais bem acabada do que um homem educado, não é? De uma pessoa culta. Não há, Jô. Você sabe, você é uma pessoa culta. Você sabe disso. E eu quero contar uma coisa rapidinho aqui, Jô.
Sabia que quando eu me graduei em francês, eu verti na minha festa de formatura um texto seu? Verdade, eu não sei se vai se lembrar, mas tem um livro que já publicou muito, chamado Astronauta Sem Regime. Você lembra disso? Claro. E tinha lá uma sketch que um sujeito ia pro restaurante e queria pagar a conta o tempo todo. O tempo todo ele queria pagar a conta. E eu verti essa sketch para o francês e foi a minha sketch de apresentação de formatura. Acredita nisso? Aí. Ficou lisonjeado aqui. Logo depois de ir à casa do Augusto dos Anjos. Numa fase assim de êxtase. Tá vendo? Ligações familiares. Claro, ligações perigosas. O Nailor, você falou aqui que... Não, o Machado ainda não era, quer dizer, já era conhecido pelos contos, pelas crônicas, que eram publicadas aonde nessa época? No Correio Mercantil. Ele começou publicando aos 16 anos no Marmota Fluminense, não é? Que era do Paula Brito, da livraria Paula Brito. Ele publicou ali e depois ele entra como auxiliar de tipógrafo na Companhia Editora Nacional e aí ele conhece Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias do Sargento de Milícia. E o Manuel faz uma profecia, diz, invista em literatura que você vai ser um dos grandes. Mas nem ele, porque ele morreu logo depois, imaginaria que o Machado viraria o cara que ele virou. Não é? Bom, você é acadêmico, sabe que é a casa do Machado de Assis. Não é? Quer dizer, aquilo é uma barbaridade. O Machado sabe? Mas nem ele imaginou, ninguém imaginou, nem o José de Alencar, que era um grande amigo, até uma fofoca, dizem, não gosto de fofoca, mas há uma fofoca que diz... Eu também não, conta. Sim. Um dos filhos do José de Alencar era filho do Machado de Assis, na verdade. Ah, é? Dizem que o romance Dom Casmurro tem este buchichozinho por trás. Porque o Machado protegeu um dos filhos do Alencar, criou como sobrinho e fez dele ministro. Entrou no Ministério de Relações Exteriores por apoio do Machado de Assis e ele escolheu aquele garoto em especial. Isso não era nada muito brilhante. E dizem que essa escolha, um tanto suspeita, tinha a ver, dizem, eu não sei, não é? Claro. Que o garoto era filho dele. Agora, para terminar o nosso papo, que por mais que fosse longo, aqui seria curto, o Capitu traiu ou não traiu? Não traiu. E eu vou dizer uma coisa para as pessoas, eu não traiu. Olha, eu sei que muita gente boa, Jô, diz que traiu, mas não traiu, até porque a grande questão é, a traição não é o assunto de Dom Casmurro. O assunto de Dom Casmurro é ciúme, é uma investigação psicológica sobre ciúme. É o que o ciúme é capaz de fazer com uma pessoa. Quem já namorou um ciumento, se há ciumento aqui, eu vou falar uma coisa, você é chato, se ninguém falou. Não tem coisa mais chata que a gente ciumenta, Jô, porque o ciumento que ele faz, ele vê coisa onde não existe. Ele pega 3 ou 4 coisas, soma, e faz dar uma quinta coisa que não tem nada a ver. O Bentinho era um cara fraco, criado pela mãe, não é? Sempre criado pela mãe, protegido todo mundo, a gente conhece a Capitu. Olha só, olha como Machado é genial. Essa é a comédia. Bento de Albuquerque Santiago, olha que nome forte. Um cara que chama Bento de Albuquerque Santiago, ele tem que ganhar salário, só pelo nome. Como você chama? Bento de Albuquerque, salário mínimo pro cara. Mas Bento de Albuquerque vira Bentinho, é muito fraco. Agora, Capitolina é fraco, Capitolina vira Capitu. Olha que forte. Capitu, Bentinho, Capitu, Bentinho, Capitu, Bentinho. Ninguém respeita um cara adulto chamado Bentinho. Vai respeitar? Não respeita. Gente, eu conversei... Também. Nailor Marques Júnior. Parabéns. Muito obrigado pela sua presença Eu aqui que adorei. no nosso programa, que enriqueceu o programa de uma forma absoluta.